gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho do livro O Cortiço, do autor Aloysio Azevedo, que foi um jornalista, caricaturista, diplomata, cronista e pintor. Bem, esse autor, ele viveu num contexto histórico de grande crescimento demográfico, que fez com que houvesse várias e várias construções de casinhas pequenas e pobres que eram denominadas cortiço. E outra característica bastante marcante desse período, desse recorte cronológico, onde vai se passar o enredo da história, que é o final do século XIX, vai ser o fortalecimento da sociedade burguesa materialista e industrial, bem como o aumento dos métodos científicos e naturais que começam a evoluir. E é justamente rodeado deste contexto que o autor vai escrever esta obra tão importante para o naturalismo brasileiro. Bem, a história, gente, vai se passar no Rio de Janeiro, na periferia, como eu falei para vocês, lá no fim do século XIX, e a história é rodeada em torno dessas casinhas, né? Inclusive, nós estamos acostumados com o personagem principal da história, né, ser uma pessoa. E no caso do Cortiço, o personagem principal da história vai ser justamente o Cortiço. Inclusive, o autor, ele vai humanizar esse espaço. Em várias vezes, durante o romance, ele vai falar: o Cortiço acordou, o Cortiço abriu os olhos. Ele humaniza o Cortiço, entendeu? Bem, um dos personagens importantes na história é João Romão, que vai ser o dono do Cortiço, que é um português muito avarento, mão de vaca. Eu não sabia se eu ria com esse personagem ou se eu tinha muito ódio dele. Vocês vão ler, vocês vão perceber que a riqueza de detalhes com que a Aloysio Azevedo vai descrever esse personagem, que é justamente uma denúncia social que ele vai trazer para o capitalismo. Inclusive, gente, esse livro vai trazer uma série de denúncias sociais. Por exemplo, com João Romão nós temos a denúncia ao capitalismo, nós vamos ter com Miranda a denúncia da burguesia, né? Aquela burguesia rica, porém falida na família, entendeu? Falida no gerenciamento da casa. Vamos ter a denúncia racial, uma crítica à escravidão, principalmente com o Bertoleza, né? Que é outro personagem bastante importante. Nós vamos também falar no romance sobre a prostituição, com o personagem Pombinha, que era aquela coisa linda, né? A flor do cortiço, que vai ser cuidada por todos, muito bem educada, a que sabia escrever e que no final vira uma meretriz. Vamos ter o homossexualismo, a destruição da família com o casal Jerônimo e Piedade, né? E Jerônimo, então, ele vai ser um personagem também que vai ter grande relevância na obra, justamente porque ele vai ser no início do romance, vai ser visto como aquele homem forte, trabalhador, e à medida que ele vai conhecendo, vai se ambientando no Cortiço, se apaixona por Rita Baiana e começa a se familiarizar ali naquele ambiente, ele começa a mudar a sua conduta, torna-se preguiçoso, amante da bebida e torna-se uma pessoa completamente diferente. É o que nós vamos chamar, na verdade, de determinismo, né? Justamente porque o autor, ele quer trazer o rigor científico das ciências e trazer para o romance. O objetivo do romance não é somente entreter, mas informar também acerca dos acontecimentos. Vamos ter no romance também um caráter de denúncia social sobre o que está acontecendo no país nessa época, certo? Outra coisa marcante também da época, gente, no romance, vai ser a figura de Rita Baiana, que vai representar, né, segundo o autor, claro, é a mulher brasileira, aquela mulata sensual. Eu separei aqui um trechinho e eu vou ler para vocês sobre como ele retrata esta personagem na obra dele. Vamos lá? Ela era a luz ardente do meio-dia. Ela era o calor vermelho das cestas da fazenda. Era o aroma quente dos trevos e das baunilhas que o atordoara nas matas brasileiras. E é assim que ele se refere a Rita Baiana. E nós vamos ter também o personagem Firmo, que no início da história era o namorado de Rita Baiana, que ele vai ser descrito como aquele personagem capoeirista,
sedutor, rijo, é o típico mestiço brasileiro. E outra coisa interessante é que vai ser a grande quantidade de portugueses que vão figurar na obra também, que acredito que seja uma das características do período, né? Vamos ter também alguns italianos, só que sem grandes participações na obra. Gente, eu vou ficar por aqui porque o nosso vídeo já tem mais de 5 minutos, vai ficar muito longo. A minha opinião em relação a esse livro aqui é assim, não é aquele livro, nossa, que tchutchuquinho lindo, maravilhoso, que eu vou guardar para sempre na minha vida. Não. Só que também não é o pior livro que eu já li. Esse livro, inclusive, eu já tinha lido na adolescência, no período escolar, né? Que eu acredito que muita gente tenha lido ou para o vestibular ou para a escola mesmo. E eu já tinha lido, só que dessa vez eu pude ter uma leitura mais ampla, li nas entrelinhas, assim, para perceber esse caráter forte de denúncia social que o autor quis trazer na obra. Certo? É uma leitura que eu super indico. Gente, beijos, muito obrigada pela atenção e até a próxima resenha.